Mas, no final das contas, o que acontece com esse primeiro projeto? Por várias questões de restrição orçamentárias e política, ele é encerrado em 2003, logo no primeiro ano do governo Lula, do primeiro governo Lula. Como forma de remediar, a Força Aérea Brasileira compra versões mais antigas e modernizadas do caça, e usadas, né, e do caça do Dassault Mirage 2000 da França, para poder aí substituir os F-5, que esses aviões aí era o que o Brasil estava usando assim até agora que está começando a receber o Gripen. Então comprou esses aviões mais antigos. Então assim, a Força Aérea Brasileira estava numa situação realmente precária em matéria de caças. A Força Aérea Brasileira tem uma vantagem em matéria de aviões de ataque por causa do Super Tucano, porque tinha o AMX, depois o Tucano foi modernizado para o Super Tucano, que inclusive é considerado hoje o melhor avião do mundo para derrubar drones, e isso é importante, né? Parece até que a OTAN está vendo a possibilidade de comprar o Super Tucano, transformar num avião da OTAN, justamente para para poder ser usado em guerra contra drones. Mas, aí depois, é lançado o programa FX2 em 2008, lá no segundo governo Lula, que pretendia a compra de 36 caças inicialmente. São finalistas desses o Dassault Rafale, da França, o Boeing FA-18EF Super Hornet dos Estados Unidos e o Saab JS-39 Gripen da Suécia. Devido a primeiro custo, o Boeing tinha um custo muito grande, além de não ter transferência de tecnologia, os Estados Unidos sempre entregar, digamos assim, faltando tudo aquilo que é mais importante para você ter um caça de superioridade aérea. Você só compra um casco com um motor de terceira categoria, né? Além de tudo isso, o preço dele era extremamente proibitivo, né? Extremamente proibitivo. Então ficou o Dassault Rafale e o Gripen. Houve um período aí que a gente achou que iria ser o francês. Por quê? Porque o Brasil assinou um monte de acordos com a França, inclusive da França ajudar o Brasil na construção do submarino nuclear, entre outros projetos. Então parecia que ia ser o francês. Mas por fim, talvez até para não ficar somente dependente tanto da França como fornecedor, o Brasil escolheu o Gripen, que é esse que nós estamos tendo hoje, que é o Saab JS-39 Gripen. O acordo foi fechado em 2013, no governo da Dilma Rousseff. E quais foram os motivos da escolha? Primeiro, menor custo tanto de compra como de operação. Tanto o francês quanto o americano tinham um alto custo de operação. Então, isso é levado em conta. Coloca o videozinho para ir passando aí de novo. Isso é levado em conta por quê? A gente sabe que o Brasil não tem recursos ilimitados. Não adianta você ter um avião que ele seja tão custoso também, que você tem um avião ultramoderno e ele tem que ficar pousado, e ele não pode decolar devido ao custo de decolagem dele. Porque a gente sabe que esses aviões, só dele ir para o ar, ele já está gastando ali uma fortuna, né? Esses aviões não é qualquer aviãozinho, né? Que não tem gasto. Forte no mínimo combustível, né? Que não é barato. Fora o desgaste, forte transferência de tecnologia, assim, ó, realmente os suecos foram que propuseram maior transferência de tecnologia. Não significa, gente, que, assim, maior transferência de tecnologia não significa que se transfere tudo. Nenhuma empresa de outro país vai transferir toda a tecnologia dele para o outro país fazer, né? Tem coisas que sempre são participação direta da Embraer na produção, que é o que está acontecendo, né? É a fábrica, a planta de Gavião Peixoto que está fazendo esse avião, onde hoje o Lula teve lá, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Múcio, né, o ministro de Defesa, todos estiveram lá hoje para o lançamento do primeiro construído no Brasil. O Brasil já recebeu outros, mas que tinham sido construídos integralmente na Suécia. Esse é o primeiro entregue no Brasil. Possibilidade de produção parcial no Brasil e maior autonomia tecnológica. Inclusive,
Está sendo aventada a possibilidade, mas não tem nada fechado ainda, apesar de eu já ter visto em alguns canais aí falar que não, que o Brasil vai fazer, não tem nada fechado. O próprio ministro, o Múcio, disse hoje numa declaração do Brasil fabricar esses aviões aqui e exportá-los, por exemplo, para a Colômbia e para outros países. Da planta da Embraer ser o exportador da empresa sueca, ser fabricado aqui. Eu acho que pode até ocorrer, porque tem uma coisa interessante aí. Se eles fabricarem no Brasil e exportarem a partir daqui, não precisa passar pelos monte de autorizações da OTAN e etc. para fornecer esse carro, que eles teriam que passar para poder fornecer, dependendo do país. Tá? Agora, tem uma questão que eu acho interessante a gente levantar aqui, Vitor, que é a seguinte. Inicialmente, o Brasil planejou aí comprar entre 72 e 108 caças. Agora, tudo indica que vai ficar em 36 caças deste. É muito pouco. Tá? Seja fabricado aqui no Brasil, na Suécia, onde for. O Brasil, assim, até os 110, 120 aí que o Brasil pretendia comprar. Não era 100, não. Era 108 caças, no máximo que o Brasil podia continuar. No cenário atual, hoje, seria pouco. Mas, pelo menos, essa possibilidade de 108 tinha que voltar. 36 caças para um país do tamanho do Brasil e para a atual situação geopolítica que o Brasil está vivendo. Existe, eu acho que até a possibilidade de haver uma adaptação desse caça para ter uma versão marítima também. Talvez até pensando em um futuro porta-aviões. Que o Brasil precisava adquirir muito mais caças como esse. Né? Eu tenho mais um tempinho ainda ou você quer já mudar de assunto? Não, pode falar. Pode falar. E também tem uma outra questão. Enquanto mais o Brasil fabricasse aqui, mais domínio da tecnologia o Brasil tinha, e possivelmente poderia acontecer uma outra coisa futuramente. Se o Brasil investisse pesadamente, cada vez mais o Brasil ir construindo esse caça e modernizando ele ao longo de vários... Não estou falando coisa de 2, 3 anos, gente. Em defesa a gente fala de 10, 20, 30 anos, tá? Em tecnologia dessa coisa. O Brasil talvez uma hora chegar a fabricar um caça próprio, que deveria ser o ocorrido. Eu cito isso porque agora é a hora que eu ia falar do AMX. O Brasil firmou um acordo lá final dos anos 70, anos 80, com duas empresas italianas, né, que era o programa 1 AMX, ali no final da década de 1970. Que era o quê? A Aermac e a Air Italia, duas da Itália, para fazer um caça de bombardeio a solo. Caça de bombardeio subsônico, no caso, que era o AMX-A1. Inclusive, o primeiro voo dele foi ali, começou a produção em 1980, o primeiro voo foi em 1984. O AMX é a nomenclatura internacional e a A1 é porque é da FAB. Esse caça foi para substituir o Chavante,